Olá, seja bem-vindo novamente ao Pubverso e vamos dar continuidade ao nosso curso Google Ad Manager do básico ao avançado. Se você viu a última aula, a gente falou muito sobre a história do Google Ad Manager, né? Então, como que o Google comprou esse produto através de uma empresa chamada DoubleClick, que desenvolveu, de fato, todo esse ecossistema de mídia programática. E agora a gente vai entrar para a segunda aula do primeiro módulo desse curso, né? E essa aula, a gente vai falar, de fato, o que é o Google Ad Manager e para quem o Google Ad Manager ele é indicado, ok? Então, o Google Ad Manager ele é uma plataforma de gerenciamento de anúncio que oferece controle mais granular do inventário publicitário e, além disso, ele permite um vínculo com várias demandas de publicidade digital diferente. Eu estou falando ali de além das demandas de publicidade do Google, que vem através da Ad Exchange dela, todo o ecossistema de programática do Google, eu consigo plugar mais demandas de inventário publicitário através de outras empresas como DSPs, SSPs e assim vai, ok? Então, o que é o Google Ad Manager? Para que a gente vai utilizar o Google Ad Manager? Para que a gente vai evoluir a nossa operação para começar a utilizar o GAN? O primeiro ponto, né, que é importante é entender que o GAN, que o Google Ad Manager, ele é um lugar central para você gerenciar e gerar receita para todo tipo de inventário diferente. Então eu estou falando ali, além de sites, você também consegue gerenciar a inserção de publicidade digital através de aplicativos para dispositivo imóvel, né? Eu consigo utilizar inventários de vídeo ou utilizar formatos ali, né, dentro de jogos. Então o Google Ad Manager ele é uma plataforma completa, ele traz todas as soluções para conseguir gerenciar todas essas soluções em um único lugar, tá bom? Lembrando também que a gente consegue, através do Google Ad Manager, gerenciar uma quantidade significativa de receitas de anúncio geradas por transações diretas de compradores também. O que isso quer dizer, Ítalo? Que além do leilão aberto, além da capacidade do Google Ad Manager ter o leilão aberto e colocar publicidade digital através de mídia programática, eu consigo gerar outros tipos de inventário publicitário através de demanda direta. Estou falando de preferred use, eu estou falando de programática garantida, ou até mesmo daquela negociação direta que você faz entre publisher e advertiser, onde você vende diretamente, né, impressões para o site, a gente chama de pedidos de inserção dentro do mercado. E o Google Ad Manager, como um ad server, ele consegue gerenciar todas essas demandas em um único lugar. Perfeito? O terceiro ponto, muito importante também, é utilizar outras redes de publicidade digital de terceiros para competir pelo seu inventário publicitário e tentar entrar no seu inventário publicitário através dessa demanda. Então, além do Open Auction, né, e além desses deals diretos que eu comentei aqui, a gente consegue colocar outras empresas do ecossistema programático para criar uma competição maior pelo seu inventário publicitário. Por consequência, isso vai acabar gerando um valor maior para o seu inventário publicitário por ter mais demandas plugadas dentro do seu inventário através do Google Ad Manager. E por fim, e não menos importante, principalmente para publishers que são muito orientados a dados, o Google Ad Manager possui uma gama de relatórios muito granulares. Apesar de ser mais complexos, eles conseguem te dar uma série de informações relevantes para o seu negócio digital. A gente vai tratar mais à frente no nosso curso, né, em aulas e módulos dedicados somente para esse tipo de assunto, né, para o assunto de relatórios, mas a gente consegue cruzar diversas informações como métricas, né, com outras informações muito importantes que podem te dar valiosos insights. Por exemplo, eu consigo saber quanta receita que foi gerada ou o valor do SCPM, por exemplo, através de dispositivos. Então, eu consigo saber, o dispositivo X ele me dá mais receita, ou o dispositivo Y me dá menos receita, ou o valor do inventário para dispositivos são maiores ou menores. Isso vai conseguir até mesmo traçar uma estratégia de aquisição de usuários, por exemplo. Eu consigo dimensionar ainda por tipo de navegador que o usuário está acessando o meu site. Eu consigo dimensionar por data, o tipo de inventário, né? São diversos tipos de dimensões que a gente consegue utilizar dentro dos relatórios para ter insights cada vez mais relevantes para a sua operação e para escalar o seu negócio digital.
Dito isso, então a gente precisa de saber para quem que o Google Ad Manager é indicado. Então, muitos publishers, quando começam a sua operação e começam a entender o ecossistema de publicidade digital, o primeiro passo é eles irem para uma demanda que é, apesar de ser menos robusta, ela é muito menos complexa. Então, a inserção é muito mais facilitada e tudo mais, que é a plataforma do Google AdSense. O Google AdSense ele é a plataforma de entrada da publicidade digital e do ecossistema de publicidade digital do Google. Entretanto, o Google AdSense ele tem uma demanda limitada e também tem configurações limitadas. Então, o primeiro ponto, né, por que eu devo decidir utilizar o Google Ad Manager, né? Então, eu como publisher, eu quero, além de entender mais sobre o meu inventário publicitário, né, eu quero ter o controle de todas as demandas de anúncio em um único lugar. Porque às vezes eu tenho uma demanda de header bidding conectada junto com o meu Google AdSense, por exemplo, mas elas estão todas em plataformas diferentes ou em lugares diferentes, e pelo Google Ad Manager a gente consegue concentrar tudo num lugar só. Então ele é uma plataforma Ad Serve Omnichannel. O que isso quer dizer? Ele consegue conectar várias demandas em um único lugar, e para gerenciar todo o seu inventário publicitário faz sentido você ter várias demandas plugadas em um único lugar. Perfeito? Segundo ponto, que é muito importante também, são publishers que querem ter mais controle do seu inventário publicitário. E o que quer dizer mais controles? É eu ter capacidade de fazer diferentes configurações, sejam de formato de anúncio ou sejam de tipo de inventário, e conseguir plugar essas demandas dentro do meu site, dentro do meu blog. O que isso quer dizer, Ídolo? Lá no Google Ad Manager, eu tenho condições de fazer diversas configurações diferentes para poder entregar isso dentro do meu site. Diferente do AdSense, onde você cria somente um tipo de bloco de anúncio, e o AdSense ele faz de uma maneira muito facilitada a inserção desse anúncio para você. Então, mas se você quer controlar em qual lugar quer aparecer o anúncio no seu site, ter informações de diferentes anúncios, diferentes tipos de bloco, no bloco que está no superior, na parte superior do seu site, que está dentro do conteúdo, e a partir disso você consegue ter um controle maior do seu inventário publicitário. Perfeito? E o terceiro ponto, também não menos importante, é o publisher que quer ter um acesso a maior quantidade e granularidade de dados sobre a sua operação. O que isso quer dizer? Ídolo, eu quero entender melhor como funciona a performance de diferentes blocos de anúncios ou como funciona a performance de blocos de anúncios em determinados dispositivos ou para diferentes fontes de tráfego, né? Então, eu tendo essas informações, eu consigo criar insights cada vez mais relevantes para o meu negócio. E eu consigo escalar o meu negócio de uma maneira mais estruturada. Então, os publishers que começam a entender a necessidade de ter mais dados, a necessidade de ter condições de acessar mais dados para prover insights mais relevantes sobre a sua operação, ele entende que o Google AdSense ele é limitado nesse sentido e ele precisa de ir para uma demanda com maior robustez de informação para a sua operação. Baseado em tudo que a gente já falou até agora, eu preciso de dar alguns disclaimers que são muito importantes sobre o funcionamento do Google Ad Manager, ok? Primeiramente, o GAN, o Google Ad Manager, ele é uma plataforma de funcionamento super complexo, diferentemente do Google AdSense, né, que é uma plataforma plug and play, você não precisa de fazer várias configurações. O Google Ad Manager, você precisa de configurar várias coisas diferentes, configurar orders, line items, criativos, ter acesso a uma demanda de ad exchange, né? Então tudo isso é um pouco complexo para um usuário que não entende melhor como fazer esse tipo de configuração. Obviamente, ao longo do curso a gente vai abordar todos esses pontos aqui, então o nosso objetivo é fazer com que você saia especialista em Google Ad Manager aqui. Entretanto, é importante a gente lembrar que o Google Ad Manager ele tem uma plataforma muito complexa e muito robusta. Para isso, qual que é a nossa indicação? Que você tenha sempre um parceiro de canal do Google para poder te ajudar na configuração do seu Google Ad Manager. Segundo ponto, também não menos importante, o Google Ad Manager por si só, ele não te dá acesso à publicidade programática via Ad Exchange. Apesar de no Google Ad Manager você conseguir configurar line items para apresentar a demanda do Google AdSense para o seu site, a demanda de Google Ad Exchange ela não é aberta para o público, né? Para você ter acesso a esse tipo de demanda, é importante você ter
parcerias, né, com algum parceiro de canal do Google, como, por exemplo, a Ads Seleto é. Então, você vai procurar esse parceiro de canal e falar, olha, eu quero aumentar a minha demanda de publicidade digital do Google Ad Manager através de mídia programática via Ad Exchange, via Authorized Buyers. Então, você vai procurar esse parceiro de canal e esse parceiro, além de te ajudar em toda a configuração do seu Google Ad Manager, ele vai também te prover acesso, né, a uma Ad Exchange. Então, isso vai fazer muito sentido para você escalar suas operações. E por fim, no nosso último disclaimer, eu vou fazer um comparativo entre Google AdSense e Google Ad Manager. O Google AdSense e o Google Ad Manager são plataformas que estão interligadas, tanto que o Google Ad Manager nada mais é do que uma evolução do Google AdSense. E por que o Google fez isso, né? O Google AdSense ele é uma plataforma que o Google chama de Self-Service Advertisement. E o que isso quer dizer? É uma plataforma que você consegue, por conta própria, né, que não é tão complexa, fazer a demanda de publicidade chegar até o seu site. Então, fazendo pequenas configurações de Ads TXT ou configurações de colar o script do AdSense dentro do seu site, ele já automaticamente consegue posicionar anúncios para vocês e liberar a maior quantidade de formatos de anúncios possíveis, somente através da interface, então com menos quantidade de código possível. Já o Google Ad Manager é uma plataforma muito mais complexa, né? Onde você tem que fazer diversas configurações diferentes para poder fazer com que o anúncio apareça no seu site. Então você vai ter que criar orders, line items, criativos, blocos de anúncio, são vários códigos onde você posiciona o anúncio dentro do seu site. Ele é uma plataforma mais complexa de fato. Mas o importante de lembrar que o Google AdSense ele está para o Google Ad Manager, e eu vou usar uma metáfora para vocês entenderem, que é a metáfora dos carros, né? O Google AdSense e o Google Ad Manager, eles cumprem com o mesmo objetivo, igual o carro cumpre com você. O carro, ele serve com o objetivo de deslocar de lugar, te levar de um ponto A até o ponto B. E o Google AdSense, assim como o Google Ad Manager, também cumpre com o mesmo objetivo, que é apresentar publicidade digital dentro do seu site. Eles cumprem com esse objetivo, entretanto, eles são plataformas diferentes, assim como carros diferentes. Então, se eu pegar como exemplo um Fusca, ele vai cumprir com o mesmo objetivo de te deslocar do ponto A para o ponto B. Assim como uma Ferrari também. A Ferrari também ela cumpre com esse objetivo de deslocar de um ponto A para o ponto B. Entretanto, a Ferrari possui muito mais tipo de configurações diferentes, de potência diferente de motor, de conforto, que o Fusca não vai ter. Então, fazendo esse paralelo, essa metáfora, é basicamente a mesma coisa. O AdSense é como se ele fosse o Fusca da publicidade. Você consegue cumprir com o objetivo de colocar a publicidade digital dentro do seu site, mas com um nível máximo de performance ali, que não vai ser tão alta. Então, com o Google Ad Manager, você consegue explorar o máximo daquilo ali. Então, pegando maior quantidade de performance possível, com, obviamente, mais complexidade na configuração, entretanto, saindo, né, conseguindo mais retorno da publicidade digital no seu site, justamente por ter mais opções de configurações e mais demandas, né, mais abertura de demandas para a publicidade digital dentro do seu site. Então, fazendo esse paralelo, eu concluo os meus disclaimers aqui sobre o Google Ad Manager e que é muito importante vocês entenderem. Tá? E seguindo para a nossa próxima aula, onde a gente vai falar de tipos de inventários, né, e formatos de anúncios diferentes, antes de seguir para a aula, eu preciso te dar um recado importante para vocês. Se você está assistindo esse vídeo e possui alguma dúvida, deixe aqui no comentário que a equipe do PubVerso estará 100% à disposição para tirar suas dúvidas, né, e compartilhar também alguns insights relevantes para a sua operação. Então, deixe os comentários aqui e não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que vai ajudar demais a entender melhor o funcionamento do Google Ad Manager e elevar a sua operação para um nível estratosférico. Nos vemos na próxima aula.